sou o Gel Filho e hoje vou falar sobre 6 boas, ou melhor, 6 ótimas práticas na hora da instalação do aquecimento solar de água. Distância mínima entre componentes. Toda instalação solar ela deve respeitar uma forma de execução, como se fosse um projeto, né? Mas na realidade é o esquema de funcionamento, as questões científicas que envolvem a instalação solar, coisas que são necessárias para que essa instalação funcione. E uma das questões é a distância entre os componentes, principalmente se essa instalação for atmosférica. Quando a instalação é forçada, é um pouquinho diferente. Mesmo assim, toda vez que as distâncias são respeitadas e tendem ao mínimo necessário, a instalação solar ela fica muito mais eficiente. A outra questão, das 6 que eu vou citar, inclinação dos coletores. Existe uma regra geral para a inclinação dos coletores. Essa regra diz respeito à latitude onde nós nos encontramos. Então, existe um cálculo, esse cálculo ele está nos materiais informativos. É simples, não é uma coisa de outro planeta, né? E não vou citar números porque a gente fala aqui para todas as regiões do Brasil, então verifique a inclinação ideal dos coletores para a sua região. Isso é fundamental. Por quê? Porque atingindo a inclinação correta, o rendimento do aquecimento é o melhor possível, ou seja, o melhor possível. Melhor do que isso não fica, tá? Mas lembrando que para chegarmos na inclinação correta, a dificuldade é muito grande, vale também fazer a compensação em número de coletores, certo? Mas a boa prática é a inclinação ideal. Procure o cálculo adequado para a sua região e vai ficar perfeito. Instalações de baixa pressão, essencial. Terceira boa prática na instalação, respiro. Temos as válvulas desaeradoras, elas são importantes, principalmente se o sistema for de alta pressão, né? Aí, quando é de alta pressão por conta de um sistema de pressurização, precisamos de uma válvula desaeradora. No caso de baixa pressão, precisamos de um suspiro ou respiro. É essencial, é uma ótima prática. A outra questão, evitarmos as perdas de carga ao máximo, tá? A gente precisa pensar e se preocupar enquanto o sistema perde por conta de conexões, cotovelos, joelhos. Então, evitar perda de carga, não fazer tubulação fina demais, não colocar sifão em locais de circulação. Isso é muito importante. Não devemos exagerar no número de conexões ou colocarmos barreiras para essa água quente, principalmente no sistema atmosférico. Às vezes um sifãozinho de 1 centímetro faz com que o sistema não funcione. Uma outra prática importante, tubulação de alimentação de água fria. Ela precisa ser adequada, ela precisa estar bem posicionada. Se o sistema é atmosférico, essa tubulação de água fria ela é essencial para que a alimentação funcione muito bem e não aconteçam formação de bolhas, para que não aconteçam retenções, para que não aconteçam também perdas de carga, como eu falei há pouco, né?
E a última, de tantas outras, tá? Mas eu me propus a falar de 6 hoje aqui, o sifão. O sifão na instalação de aquecimento solar. Ele é importante na alimentação para que não aconteçam retornos de água quente, mas ele tem que ser bem dimensionado, porque um sifão grande demais ele vai fazer com que a pressão da água caia demais, né? E também o sifão, esse é o sifão que tem que ser feito, da água fria ou da água de chegada. E o sifão na água quente, no pós-boiler, pós-coletores, ele serve de freio. Então, esse é o sifão que deve ser evitado. Ele deve ser, de certa forma, proibido. Tá? Porque sifão tem o necessário, tem o obrigatório, que é o da alimentação, e tem o sifão que eu chamaria de proibido, que é aquele que vai atrapalhar a nossa vida, vai atrapalhar o rendimento da nossa instalação. O que eu queria falar hoje era dessas 6 boas práticas, né, na instalação do aquecimento solar, que eu até em alguns momentos aqui repeti como 6 ótimas práticas, porque fica tudo a favor.